Bom dia, Bom dia. tudo bem? Bom dia. Deixa eu ver aqui, acho que o Onofre está pedindo. Gente, só esperar o Onofre, que vai participar da nossa live hoje. O Flávio tá aí também. Não está aparecendo para mim. É que eles estão só assistindo, né? Então, mas aparece geralmente. O Onofre apareceu aqui. E vamos para mais um LGPD em gotas, com esse frio. Hoje tá gelado. Acho que eu vou ter que chamar de novo o Onofre, gente. Impressionante. Às vezes aparece. Onofre, você está aí? Dá um sinal? Parece aula remota, Rosa. Parece. Onofre. Olá, Ah, tudo bom bem? dia, tudo bem? Eu estava aceitando, mas não estava. Bom, e nós vamos começar então mais uma live, né, sobre LGPD. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que a gente acredita que muitas pessoas, que é o que é ser controlador e operador. Lembrando que isso vai estar para qualquer tipo de empresa, tá? Você pode ser controlador, pode ser operador, seja você grande, média, pequena, às vezes empresário individual. Então, e você pode também ser ao mesmo tempo controlador em algumas situações e operador em outras. Então, para você empresário, ter a noção exata de quem é você nas relações que você tem no seu dia a dia e quais são as consequências por ser controlador ou operador, a gente entende que é de extrema importância. Então, assim, eu vou só falar um pouquinho e aí eu vou pedir para os meus parceiros aí de conhecimento ajudar a gente. Controlador, geralmente, a gente entende, a gente, né? Então, já estou me achando aqui legislador. A LGPD entende que controlador é aquela pessoa que, além de coletar os dados, ela vai decidir a sua finalidade, com quem compartilha, ela tem o controle desses dados. E operador é a pessoa que vai receber esses dados e vai exercer alguma atividade a mando do controlador. Vocês podem me ajudar a acrescentar um pouquinho aqui? Podemos? Quer falar, Onofre? Pode falar. É importante esse conceito, né, que a Dani está trazendo agora, porque muitas vezes a gente acha que eu passo dados para a empresa lá e ela só faz aquilo que eu estou pedindo. E às vezes não é bem isso que ocorre, né? Por isso que é importante o processo de adequação para você entender o que acontece com esse dado lá para essa empresa que você passa. E às vezes você vai descobrir que aquele dado está sendo usado, né? E aí aquela empresa ela deixa de ser um operador e passa a ser também ali um co-controlador. Isso do co-controle, Onofre, que eu acho que é uma coisa assim mais preocupante para quem faz, para quem tem esse tipo de atuação, né? Porque Exato. como que você vai ter a exata ciência, a não ser que você tenha um contrato muito bem amarrado e a empresa esteja adequada? Imagina, eu sou co-controladora da sua empresa. Como eu vou saber exatamente tudo que você faz com os dados que nós coletamos? Então, a empresa tem uma responsabilidade maior. O ideal é que, lógico, isso para tudo, né? A gente sempre fala que estejam adequados, os dois. Mas e como que a gente prova isso? Como que a gente tem essa certeza de que com quem eu estou contratando foi realmente adequado? Aí você precisa, na verdade, fazer até um questionamento, né, nas suas empresas, pedindo que, não que apresente provas, né, vamos assim dizer, que fica meio forte se provas, mas evidências que realmente eles estão, no mínimo, com um processo de adequação em andamento, né?
E aí o que fica legal também é deixando claro, né? Que as responsabilidades de cada um, inclusive dele como operador, no caso de um incidente de dado. Então, se ele, porventura, não tiver exatamente se adequando, né? Ficou parado o processo, não andou e tudo bem, caiu no esquecimento, ele tem uma responsabilidade sobre vazamento, essas coisas assim. E peso pode cair todo sobre ele. Então é importante que ele não engane, né? Ele tem essa O ideal segurança. seria isso, é. Eu vou tentar, o Flávio está pedindo para adicionar. Vocês podem continuar só enquanto eu estou tentando adicionar ele aqui. Ô, Dani, eu vou só deixar claro, porque de repente entrou alguém e ainda não assistiu às nossas lives aí de controlador e operador. Eu vou dar porque só para deixar claro o conceito de lei, né? Porque existem duas figuras que são imprescindíveis aí na LGPD, que é o controlador e o operador, né? E eles têm uma responsabilidade muito grande sobre a coleta de dados, né? Alguém está com um chiado, acho que foi o Flávio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Conseguimos descer aqui, sentar na janelinha do bonde. Parabéns aí a todos pelo tema de hoje, é muito interessante. Vamos embora, gente. Tá. Então, vamos lá. Então, deixa eu só deixar claro, porque o Onofre ele já está falando de co-controlador, né, e da responsabilidade, da importância disso, mas o controlador prefeito de lei, ele é aquele que vai determinar, que dados serão coletados, ele vai determinar por que eu preciso coletar esses dados, onde esses dados serão arquivados, que tipo de tratamento eu darei a esses dados, né? Que é aquele exemplo que eu já dei em algum momento da agência de viagem, né? Você vai lá como pessoa física comprar um pacote na agência de viagem e aí a agência é o controlador, porque ela que vai definir para o funcionário dela, por exemplo, né, que dados pessoais ela tem que coletar para efetivar aí esse contrato, né? E o operador, por sua vez, é aquele que vai receber dados e vai fazer com os dados aquilo que o controlador determinou. Então, por exemplo, quando a agência de viagem, ela pega esses dados, né, desse consumidor, ela manda, por exemplo, para o hotel em que ele vai ficar, né, em que ele vai ficar lá, vai ter sua estadia. Então, esse hotel é o operador, né? Ele recebe esses dados a mando do controlador e ele está de posse desses dados pessoais. Então, é muito importante que fique claro essa figura de controlador e operador, porque eles têm uma responsabilidade muito grande na LGPD. Né? Eles têm que ter um controle de dados aí, né? Tem um artigo aqui, a gente não gosta de falar de lei, mas o artigo 46 da LGPD, ele fala a respeito dessas obrigações de controladores e operadores, né? E os dois têm que promover, que manter a segurança das informações dos dados que eles coletam e também tem que proteger esses dados de incidentes de segurança, porque eles têm responsabilidade solidária. Né? E para quem é do direito, bem sabe que essa responsabilidade aí é bem complexa e dá muito prejuízo para quem assume, né? Para quem assumir esse tipo de responsabilidade. E para quem não é do direito, se tiver algum empresário, o que você tem que entender com isso aí que a Rosa falou da responsabilidade? Você sendo controlador, a sua responsabilidade é objetiva. O que significa isso? Você sempre vai responder pelo dano que acontecer com qualquer dado de algum funcionário seu, de algum titular, seja você B2B, B2C, você vai responder de qualquer forma. Ainda que você alegue, mas não foi culpa minha, foi lá na minha parceira de contabilidade, foi no meu TI, que é terceirizado, o problema aconteceu lá no meu operador. Mas a partir do momento que você autorizou ele a controlar dados da sua empresa, você vai responder sempre. Isso é legalmente definido. Então, essa responsabilidade objetiva, ela traz para você uma grande responsabilidade. E é o que a gente sempre recomenda, né? Só contrate pessoas que estejam adequadas. Então, você vai ter que ter um operador, no mínimo, você tem que ter um operador adequado. Então, esse cuidado você tem que ter, tanto de saber se identificar, se você é ou não controlador,
Porque quando você for, vamos naquela situação que a gente colocou aqui no começo, eu posso ser controlador e operador. Então, imagina que eu sou uma média empresa que presta o serviço para uma grande empresa. Nessa prestação de serviço, eu vou ser operadora. Mas, para mim, eu tenho contabilidade, TI terceirizado, marketing terceirizado, então eles são meus operadores. Qual a conduta que eu tenho que ter em relação às duas? Em relação ao meu controlador, eu tenho que estar o mais adequado possível para que eu continue prestando serviço para ele. Para que ele continue tendo interesse em me ter como seu parceiro de negócios. Porque a responsabilidade dele é objetiva. Em relação aos meus operadores, então a contabilidade, a TI, ao marketing, eu tenho que ter um cuidado maior em escolher esses parceiros. Porque, para mim, quanto menos possibilidade de danos eu gerar, muito mais seguro. A gente já sabe que 100% não tem. Então, é exatamente por isso que a gente tenta minorar os nossos riscos. Então, eu e a Rosa, a gente tem uma empresa. Se a gente for precisar de qualquer... Nós precisamos, inclusive. Contador, por exemplo. Toda empresa, eu imagino, que tenha terceirizado. A não ser aquelas grandes que tem tudo já agregado. Para a gente só interessa uma pessoa que esteja adequada. Ninguém quer assumir um risco sem motivo. Então, isso é o que a gente sempre fala. Você tem que saber quem é você na lei, controlador ou operador, e quais as suas responsabilidades ocupando um ou outro. Então, eu acredito nisso, que o cuidado é esse. Você não acha, Onofre? Então, é bastante complexo essa situação de operador-controlador, quando você começa a trazer na sua operação do dia a dia, por exemplo, né? Você pega aí vamos pegar aí um restaurante que trabalha com o aplicativo da iFood, por exemplo, né? E quem que é o controlador do dado na situação? É o iFood. Porém, o iFood tem que passar a informação lá para o restaurante para que ele prepare o pedido. O restaurante tem que passar para o motoboy para que o pedido seja entregue. Então, nessa situação, a gente tem ali um controlador e dois operadores, né? Só que quando o cliente chega direto ou faz o pedido direto nesse restaurante, ele passa a ser o controlador, né? Porque ele também agora, ele que tá manipulando esse dado, ele está controlando o dado e compartilhando, de repente, com o pessoal da entrega. Tem que analisar situações, né? O direito faz isso bastante, né? Tem que analisar caso a caso. Então, existe uma situação em que o restaurante ou o estabelecimento comercial pode ser operador quando ele recebe uma demanda por exemplo, do aplicativo, mas ele passa a ser operador também quando ele recebe essas informações e manipula. Então, precisa ver essa relação também com os seus parceiros de negócios, né? Como é que funciona isso daí, porque realmente precisa, às vezes, pegar... Às vezes está muito bem claro, é o contador, é o banco, mas às vezes não está. E aí é que precisa tomar esse cuidado nessa avaliação. Em que momento nessa operação você é controlador e em que momento você é operador. E aí, num levantamento, num processo de adequação, é bacana ficar bem mapeado esse processo e para trazer o Flávio aí, que é bem especialista nessa parte de mapeamento, pode dar um esclarecimento melhor para a gente sobre isso daí. Flávio, fala para nós aqui como é que você pensa nessa parte aí. O pessoal está sintonizado, né? Porque eu mandei uma imagem mental aqui para o Onofre, quero falar, né? Eu nem levantei a mão, o Onofre já pôs aqui. Gente, eu vou trazer para vocês um caso prático do dia a dia dessa situação de controlador e operador. Como a Daniela bem disse, o responsável em primeiro grau, né? Quem está na linha de frente da responsabilidade vai ser sempre o controlador. É ele que vai responder, é ele que vai ressarcir o dano. Aí ele pode ou não pedir o direito de regresso, né, caso você não tenha sido vazado por ele, caso teria sido a responsabilidade, por exemplo, de um operador dele. Né? O caso prático que eu vou trazer para vocês é de uma empresa que eu inclusive, terminando aqui, vou fazer uma reunião com o DPO deles, né, porque eles fizeram uma confusão muito comum. O Onofre, ele explicou, quando o restaurante colhe o dado diretamente, ele é controlador.
Quando o iFood colhe o dado diretamente, quem é o controlador é o iFood. Então, tem muita gente que acaba confundindo isso que o Onofre falou, entendendo o seguinte, então quem colhe o dado direto da pessoa é sempre controlador. E nem sempre isso acontece. Eu estou com um caso muito cabeludo aqui, muito delicado, né? Onde uma empresa ela pediu para outra empresa de telemarketing entrar em contato com uma série de clientes para ofertar produtos e serviços. Quem determina o que precisa ser feito é o cliente, é o controlador. Então, vamos lá. Eu sou uma casa de shows, tá? Eu sou uma casa de espetáculo. Então, dentro dessa casa de espetáculo, eu vou vender ingresso direto para as pessoas. A partir do momento que eu vendo esse ingresso direto para as pessoas, eu sou o controlador. Porém, eu posso pedir para que uma agência de marketing entre em contato com essas pessoas que foram no meu show para fazer uma pesquisa se foi bom, para inclusive ofertar outros shows, para dar novas promoções de serviços, né? Uma vez que a pessoa já entrou na minha base de clientes, né, onde eu controlo, eu posso passar isso para uma operação terceirizada e dizer, olha, operadora, ligue para esses clientes, entre em contato com esses clientes diretamente para fazer coisas que eu estou determinando, né? Então, nessa hora, a pessoa que está entrando em contato, apesar de ela entrar em contato, apesar de ela conversar diretamente com o titular de dados, ela está fazendo isso a mando, ou seja, de uma controladora. Ela não pode pegar esse dado que a controladora deu na mão dela para ligar para ofertar outro tipo de serviço, né, mesmo que ela seja uma empresa de marketing, né? Ela não pode usar esse dado num limite diferente do limite que o próprio controlador passou para ela, né? Então, eu tenho visto em muitas situações, eu dei um exemplo bem abrangente, né? Mas eu tenho visto muitas situações em que a pessoa confunde. Então se eu estou coletando o dado diretamente da pessoa, eu já sou o controlador. Depende. Você está coletando esse dado diretamente por um serviço que você vai prestar para essa pessoa, ou você está pedindo para alguém coletar esse dado para você, para o seu interesse, né? Então, nesse caso, a gente tem o controlador e o operador. E tem muita gente em contrato também querendo definir papéis de controladores e operadores. Então, se você tem uma contabilidade, se você tem uma empresa de medicina do trabalho, se você tem uma empresa de TI, né, e é operador, você pode correr o risco, tá, se você não tiver adequado, de você não conhecer, ou de você não estar assistindo uma live como essa, eles mandaram um contrato para mim, no contrato eles estão dizendo que eu sou o controlador aqui, porque eles vão passar o dado dos clientes dele para mim, né, vou numa TI, né, que é uma empresa que... eu vou pegar os dados dos meus funcionários, né, eu sou o cliente, eu vou passar para a terceirizada de TI, a terceirizada de TI vai controlar esses dados, porque ela vai entrar em contato para fazer um suporte, então eu vou mandar um contrato dizendo que a partir do momento que eu passo o dado para a empresa de TI, ela passa a ser controladora porque ele está com os dados lá. Ledo, engano. Tome muito cuidado se você é operador, de você assinar um contrato dizendo que você é o controlador, porque se vazar o dado em alguma situação dentro da sua empresa, você vai ter que responder diretamente e vai ser uma lambança, porque você, na realidade, é uma coisa, mas no contrato você está definindo que é outra. E aí você já não prova boa-fé, já prova que você não fez a adequação direito, já prova que você não entendeu esses conceitos que a gente tem que ter passando para vocês. Então é muito importante que você, operador, tome muito cuidado com aqueles contratos que os controladores estão mandando para você, tirando, né, Brasil, isso acontece no Brasil, né? Eles tiram a responsabilidade deles de controlador e passam no contrato, tentam passar essa responsabilidade para o operador, tá? Então tome muito Flávio, cuidado com isso. Eu acho sim que tem que tomar muito cuidado, né? Mas a gente ainda não tem decisões, então eu vou me pautar no que acontece no direito, no dia a dia, com contratos. Então, assim, claro, você tem que tomar cuidado com o que você está assinando. Se você está assinando alguma coisa de LGPD, no mínimo você tem que consultar uma pessoa que entenda de LGPD. Porém, num problema jurídico, não vai ser o nome do contrato que vai estabelecer a sua responsabilidade. Vai ser a sua atuação. Eu tive um professor que falava para mim, não é porque a vaca entrou no chiqueiro que se tornou porco. E é exatamente isso que acontece aqui.
que é controlador? Quem manda você coletar dados. Se ficar provado que você coletou por ordens de outro, então não tem o que vai te salvar juridicamente. Eu acredito que a NPD também não vai estar sem um respaldo jurídico na hora de identificar. Claro que mesmo assim, não significa que você vai sair assinando tudo e confiando que vai ficar analisando a sua conduta. Você tem um respaldo jurídico, mas até você chegar lá na justiça, o ideal é que você esteja muito bem adequado. Lógico, na dúvida, não assine nada. Converse com uma pessoa que entende. Consulte um profissional. Nos consulte, se for o caso. Entra aí na live, pergunta. Mas o caso é, faça corretamente. Mas você ser operador e você estar assinando que você é controlador, para quem fez isso, ele realmente está cavando mais uma penalidade. Além de não saber demonstrar má fé, ele não vai se eximir de responder. Se você está coletando a mando dele, você não é controlador, não é o nome do contrato que vai fazer você controlador. É a sua atitude em relação aos dados. O que você faz? Porque a gente também tem... eu já te peguei uma empresa, eu e a Rosa, que assim, ela terceiriza tudo. Ela não fica com dado nenhum, mas isso não impede ela de ser controladora. Ela terceirizou, quem fica são os terceiros, mas os terceiros são operadores. Eles estão coletando a mando da empresa. Então, é uma coisa que é muito assim, tem um limbo aí. Mas para quem está na área, a gente consegue perceber. Então, toma cuidado. Não é porque o seu operador mandou para você que você é controlador que você vai se tornar controlador. Mas o ideal é que você deixe isso tudo muito bem documentado. Mas lembre-se, se você não tomar o cuidado, aí você vai ter que procurar um advogado que entenda de LGPD e demonstre lá para o juiz, que às vezes não entende, porque a gente brinca, né? O juiz, ele espera o quê? Que você leve tudo para ele. Por isso os advogados bons, você vai explicar para ele, olha, o que é controlador, o que é operador, tá vendo? Não sou eu que digo, a lei está dizendo. É isso. Então toma muito cuidado, mas tem uma luz no fim do túnel. Se você já assinou, você já começa a pensar aí que se tiver alguma coisa, você vai ter que ter um bom advogado para demonstrar que, na verdade, você não era controlador, você era operador, embora você tenha assinado um contrato assumindo uma posição que você não tem, né? E Dani? Perfeito. E boa prática, e olha, né? Vai, Rosa. Vai, Rosa. O Fábio, não, sabe por quê que eu tô falando? A gente teve um caso, né, Daniela, que uma simples solicitação da empresa para fazer um benefício para o empregado, do outro lado, a outra, vamos dizer assim, a outra associação encaminhou um contrato de co-controladoria, mas assim, exigindo até a cor dos olhos do funcionário. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a lei, ela é muito nova, então a gente está engatinhando ainda, né? Algumas coisas não estão tão bem definidas. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que as empresas, com aquilo que vão assinar, com aquilo que tá também, sabe? Porque ainda tem alguns pontos da lei que, pelo menos, eu vejo que eles ainda precisam de uma regulamentação, de alguma coisa mais específica. E isso vai ser no decorrer, gente. Vai ser daqui anos que vai estar tudo muito redondinho. Exatamente. Né? Mas a gente está nesse limbo mesmo, né? A gente tem a lei e a gente tem os pontos aí, aqueles pontos que não tem uma definição. E aí, a gente precisa dessa interpretação. O que nós fazemos aqui a todo momento é isso, né? A gente está trazendo para quem nos assiste o conteúdo de uma lei que é densa, de uma forma muito simplificada, para que as pessoas entendam, mas a gente também está mostrando que a gente tem aí alguns pontos da lei que eles não estão tão claros assim, mas eles vão ficar. Mas o limbo para nós que trabalhamos com isso, eu acho que aí sim tem uma responsabilidade diferente, Flávio, Onofre, Rosa. Se a gente está adequando uma empresa, a gente tem que deixar claro para ela, porque assim, aquilo que eu disse, sim, você já assinou, você não consultou um especialista que se diz especialista e não entende a LGPD, e você já fez o que não deveria. Agora, quando você está adequando, nós temos a obrigação de falar, olha, isso aqui, você está assumindo uma responsabilidade assim, assim, assim.
Você quer mesmo assim? Porque senão essa responsabilidade por assinar um contrato acaba respingando na nossa atuação. Então, eu acho que a nossa função é essa, sabe? Olha, aqui você é operador, não controlador. Ah, mas se eu não assinar assim, a empresa não faz mais o contrato comigo. Tá, mas você quer assumir esse risco? Você ainda quer continuar trabalhando com essa empresa? Porque eu estou te dizendo que é isso, isso e isso. Eu não recomendo que você assine. Agora, se você achar que isso é primordial para a sua empresa, você tem... Aí volta naquilo que a gente falou na live passada, que eu acho que é excelente do que o Fernando falou, risco assumido, você assume o risco. Porque a gente se depara com isso com os nossos clientes, né? Você falar o que tem que ser feito e ele falar que não, mas eu quero isso, tá? Milagre a gente não faz, tá, gente? A gente tenta, mas milagre a gente ainda não consegue fazer. Fazer uma adequação em 24 horas, né? Tipo, Ah, meu Deus, se fosse assim, colocava a lei do lado ali do criado mudo e ficava tentando ver se entrava por osmose, alguma coisa, né? Muito, muito legal. E aí fica, que dica que a gente fica? É o que a Rosa falou junto com a Dani, acho perfeito, isso sempre enriquece essa equipe multidisciplinar. A lei, ela fala de boa fé e ela fala demonstrar, né, demonstrar adequação. Sabe, vamos ler o artigo da lei, mas a lei ela não fala objetivamente, né? E a lei brasileira ela tem uma característica de ser sempre muito objetiva, né? A LGPD ela trouxe aí um pouco essa nuance. E aí, como é que você demonstra, né? Como é que você tem boa fé, né? Isso aí não existe ainda, como vocês bem falaram, a gente não tem uma objetividade nessa demonstração, não tem um certificado, né? Não tem alguma coisa mais... Eu pediria o relatório final, Flávio. E aí, como hoje a nossa live fala muito de controlador, operador, né? Aí vai ficar uma dica. Sempre que você tiver uma relação com cliente, normalmente você é operador, mas salvo as exceções que a gente já falou, ou com um prestador, né? Aí você passa os dados para esse prestador, uma contabilidade, um marketing, uma TI, sempre elabore um contrato de responsabilidade de um tratamento de dados. Pode ser um termo de responsabilidade, pode ser um aditivo contratual, pode ser um termo de compartilhamento de dados, desde que tenha identificação das partes, as regras desse compartilhamento, e essas regras, a gente sempre vai ter que ter quais dados você está coletando, com quem você está compartilhando, por que você está compartilhando, quanto tempo você vai ficar com esses dados e como essa relação de dados ela termina. Tá? Então você tem que pensar assim na jornada, desde a coleta, no uso, depois no descarte final desses dados. Né? Se você vai Mas, Flávio, a gente vai ter um problema aí naquilo que o Onofre falou e a gente não tem respaldo ainda, que é no caso do co-controle. Quando você faz esse co-controle, né, que existe, as co-controladoras não costumam assinar dados de responsabilidade entre elas, até porque cada uma vai ter me fugiu a palavra. A faculdade de coletar os dados para finalidades que elas entendem necessárias. Só que eu acho que a situação de co-controle é uma das mais arriscadas possíveis, porque você está assumindo responsabilidade objetiva conjunta e não tem o que você coloque ali de responsabilidade. Então, esse caso aí, eu acho que é muito arriscado e está acontecendo muito, viu? Porque as associações, elas estão fazendo muitas parcerias com as empresas, é uma coisa que não é assim isolado. E elas colocam co-controle. Aí no caso, Dani, não sei se eu fui muito claro, eu não estou nem falando de controle ainda, estou falando das relações tradicionais, né? Que para a gente é tradicional, para você é novo, né? Mas essa se traduz de eu sou controlador, você é operadora. Vamos falar dos casos mais comuns. Eu tenho minha contabilidade. A contabilidade, via de regra, ela é operadora, porque eu estou passando os dados. A TI, via de regra, ela é operadora, porque ela só vai ligar se eu tiver um problema. E aí, ela só pode fazer dentro do que eu estou terminando dos dados. Então, para os casos mais comuns, né, você, empresário, já pode se atentar. Mapeia quem é teu fornecedor, mapeia quem é teu cliente, cobre do seu cliente um contrato de adequação de LGPD. Por quê? Porque a responsabilidade objetiva é dele.
né? Porque o cliente vai estar passando os dados para você, é o cliente que está coletando. Ah, o cliente não quer fazer, não entende de LGPD e tal, não quero deixar de prestar serviço para ele. Então faz o caminho inverso. Manda um contrato dizendo que você é o operador e quais são as suas responsabilidades em relação ao operador para o seu cliente. E faz a mesma coisa, elabore um contrato, você como contador, com o seu contador, né, onde você vai determinar quais são as regras e quais são os dados que você vai passar para ele, o que ele pode fazer. E amanhã depois, vaza um dado no teu contador, né? E não é difícil, gente. Já vazou dado de gravidez, né? De artista famoso que até deu dano porque o cara perdeu o contrato, né? Imagina uma atriz lá que faz não sei quantos shows por mês, faz um exame e aí a clínica passa para um laboratório, aí o laboratório detecta que ela tem uma gravidez. Aí alguém do laboratório, olha, fulana famosa tá grávida, deixa eu chamar a Globo aqui, a Rede TV, né, o canal de fofoca, vamos botar isso no ar. Gente, o dado vazou aonde? Vazou numa operadora. Então, controladora, a pessoa tem que tomar muito cuidado aonde você vai deixar esse dado, para quem que você vai passar esse dado. E aí é sempre bom fazer esse controle. Ô, Nofre, a gente caminhando já para o final, a gente acha que sempre vai demorar e passa tão rápido a live. Você pode falar alguma coisa para a gente? Que a gente começou falando do co-controle, você falou. Como que você vê essa situação que eu coloquei? A gente tem alguma coisa para fazer em relação para estabelecer responsabilidade? O que você acha? O que eu acho assim? Sempre tem alguma coisa obscura, você precisa conhecer cada vez melhor sobre a situação. Então, qual que é a dica que eu dou para os empresários? Peguem a lei, estudem a lei, comecem a entender mais sobre isso daí. A gente tem aqui nos bate-papos passando mais informação, conhecimento, né? Mas é importante que eles peguem lá a Lei 13.709 e dê uma estudada. Ela não é tão grande assim, mas ela vai começar a dar um embasamento. Assim como o CDC, né, que é uma coisa que também o empresariado tem que conhecer, né? A LGPD também vai ser a mesma coisa. É a proteção do negócio dele. Ele precisa se atualizar e para discutir, às vezes até com advogado ou o pessoal de TI no contrato, assim, não que ele seja especialista, mas ele saber do que está se tratando, né? Na hora de uma conversa, de uma explicação, ele está com a mente bem aberta, entendendo o que está se passando. Então, assim, a dica que eu deixo é estude, baixem a lei aí 13.709, dê uma estudada nela, acesse o site da NPD, e tem bastante coisa aí. E uma das dicas aí, depois o Flávio vai passar aí um curso nosso aí, que vai te ajudar mais ainda a deixar sua empresa adequada, tá? Mas, basicamente, o conhecimento é o que vai ajudar bastante nessa parte aí. Tá, então a gente vai passar para o Flávio já se despedir, falar aí do nosso curso. Gente, até a próxima terça. Vejo vocês na terça. Tchau. Não, segura aí, vamos daqui a pouquinho. Como o Nofre bem falou, o empresário hoje ele não tem tempo. Tem que conhecer a lei, tem que conhecer esses detalhes, tem. Tem tempo para fazer isso? Não. Tenho que cuidar de coisas mais importantes para o dia a dia da minha empresa, só que tem que tomar muito cuidado, porque o seu dia a dia vai ser afetado pela LGPD e já está sendo afetado por ela. Então, se você não tem tempo, tem vontade de conhecer, quer estar entre as empresas adequadas, quer Flávio, o chiado está maior que a sua voz, está mais alto que a sua voz. Melhorou? Então vamos lá, pouco. Gente. Isso. Eu vou trocar de novo de microfone, tá? Esse já é o segundo. Você não tem tempo, empresário. A gente sabe que o seu dia a dia é corrido, mas a gente precisa te alertar que se você não tiver adequado ao LGPD, você vai perder negócio, você pode, inclusive, sofrer processo. Para que isso não aconteça, ganhe tempo, ganhe dinheiro. Faça o nosso curso de adequação LGPD. Por um investimento ínfimo, você vai ter uma adequação, a possibilidade de fazer uma adequação dentro da sua própria empresa. Esse curso, além das aulas, além dos detalhes, você vai ter mentoria, você vai poder tirar dúvidas conosco e você vai ter certeza e segurança que a sua empresa vai estar adequada. Vamos embora pegar mais clientes, gente. Faça um curso de LGPD Connection. Muito bom. Bom, é isso, né? E até a próxima terça, dá para continuar o assunto.
Link na bio da Dani. Tchau, Isso, gente. link na bio de qualquer um de nós, tá lá o nosso curso. Até terça. Até mais. Tchau.